Gente, sábado agora nós vamos ter o Conexão Gospel. A igreja vai estar participando lá, com outras igrejas, né? Você que quiser participar, você quiser estar participando, depois pergunte pro Ricardo tem um link lá e aí já vê os ingressos lá. Amém? E já na outra semana, nós vamos ter uma semana com relação à Páscoa. Então se prepare nos GCs. Vamos ter uma semana sexta, sábado e domingo. No final de semana que as coisas vão acontecer. Vai ser power. Amém? Amém. Vamos ter um GC bem voltado com relação à paixão de Cristo, né? No sábado vamos ter uma noite de louvor. Só louvor, gente. Você que gosta de louvor, sábado vai ser... Se prepara. Eu quero ver o pessoal ficar sem voz no sábado e cantar no domingo. Só louvor. Só louvor. E domingo, nosso culto de celebração com Santa Ceia. Amém. Amém? Nós vamos hoje falar sobre mais um personagem dos 12. Alguém tem noção de quem que seja? Querem chutar? Vamos fazer um leilão? Quem vai ser agora? Não, calma aí. Antes de falar, vamos ver se o pessoal lembra de quem a gente já falou? Vamos ver se a gente lembra. Vai. Felipe? Não, Felipe ainda a gente não falou ainda. Só os que falaram. Quem é? André falou. O que mais? Pedro, Tiago, João. Felipe foi verdade. Felipe foi. Olha, já. Aí eu falo assim, não, é porque eu não falei, né? Felipe, tá certo. Natanael, Bartolomeu. Quem mais? Foram Pedro. Foram quantos até agora? Estão caindo os apóstolos aí, pelo jeito aí. Estão somando aí? Vai lá, Pedro, Tiago, João, André, o Barquinho. Nós já falamos alguns, né? E hoje nós vamos falar sobre um personagem que, na minha humilde opinião, um cara meio injustiçado. Muito injustiçado, por sinal. Que é Tomé. Um cara injustiçado. Por que, Vini? Injustiçado. Nós vamos ler. João 20, 19. Antes de ler, vamos orar? Deus, alinha o nosso coração nessa manhã com a Tua palavra, Deus. Senhor, que venha ser uma manhã de conserto, Deus. Uma manhã que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, libertos, mudados, porque a Tua palavra, ela liberta, ela cura e transforma. É a Tua palavra que nós vamos pregar hoje, que ela venha surtir efeito nos corações que estiverem abertos, Deus. E te agradecemos essa manhã em nome de Jesus. Amém? João 20, 19 diz assim: ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, como o Pai me enviou, assim eu os envio.
Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão do seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Até aí. Tomé. Quando a gente fala de Tomé, qual a característica que você já lembra, assim, de cara? Fala aí. Incredulidade. Um homem sem fé, não é? Não é isso que você aprendeu? Ai, vamos usar a frase, todo mundo acho que usou. Se eu não ver, eu preciso ver para... Eu sou igual Tomé, eu preciso ver para crer. Quantos já falaram isso daí? Ninguém? Glória a Deus. Jesus cura da mentira nessa manhã também. Mas virou uma característica dele. Por quê? Porque você pegou, talvez, esse trecho da Bíblia aí, leu e falou assim: mas Jesus falou para ele. Ele falou para Jesus, né? Ele falou para os discípulos lá, para os amigos dele, que não, se eu não ver, se eu não tocar ali, ó, se eu não tocar na ferida dele ali, eu não acredito não. Eu preciso tocar ali na ferida, eu preciso... Já começa errado, não é? Essa palavra, tocar na ferida. Achando que pode... Eu vou lá tocar na ferida da pessoa, sem ter a mínima condição. Já começou errado ali. Mas a característica desse Tomé, que todo mundo tem essa neura, né, é de que Tomé era um cara sem fé. Um cara que, pelo amor de Deus, o cara andou com Jesus, viu milagres, viu isso, viu aquilo, e, poxa vida, como pode um negócio desse, Tomé? E os sinais, maravilhas. Só que Tomé tem duas ou mais, né? Vou falar duas aqui. Duas características que lhe tornam um homem de muito valor ali nesse ministério de Jesus. Sabe o que é? É uma pessoa entregue à causa e uma pessoa corajosa. Lembra que a gente falou dos evangelhos sinóticos? Quem lembra aqui?
O pessoal não lembra? Então assista o passado. Então vamos relembrar. Evangelhos sinóticos, o que são os evangelhos sinóticos? Fala aí. Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são sinóticos? Isso, eles são parecidos. Nesses evangelhos sinóticos, quando se cita Tomé, ele só é citado como um dos 12. Nesses evangelhos. Porém, somente o evangelho de João cita algumas coisinhas a mais de Tomé. E alguns estudiosos falam que por que, né, nos sinóticos não se falava dele e justo em João fala dele. Porque dizem que Tomé tinha uma certa amizade com João e que João entendia Tomé. Talvez, será que você, nas suas dúvidas, nas suas neuras, né? Você tem uma pessoa que você possa falar e você realmente confiar naquela pessoa e a pessoa te trazer uma segurança nessas suas dúvidas e sanar suas dúvidas? Você tem essa pessoa? A vinda é difícil, hein? Mas Tomé teve. João relata o que Tomé, como Tomé era. Quando a gente fala que Tomé era incrédulo, né? Tomé não creu na ressurreição de Jesus, quando foi falado. Vocês leram isso, não foram? Não é? Os discípulos chegaram para Tomé e falaram assim, Tomé, vimos Jesus. Tá bom. Eu só creio se eu ver e tocar. Foi essa a frase de Tomé. Eu só vou acreditar se eu ver e tocar. Mas a Bíblia fala que os discípulos estavam o quê? Reunidos quando Jesus apareceu a primeira vez. Que é um segredo para você ver Jesus em algumas coisas, você precisa estar em comunhão. Talvez você não tenha visto Jesus em algumas coisas porque falta você estar em comunhão. Só que Tomé, ao ouvir isso, pensa. Se fala assim, vimos Jesus. Tomé, você não estava lá? Jesus veio. Olha só. Você não estava lá, Tomé, e Jesus veio. Você perdeu. Eles poderiam até tirar sarro de Tomé. Você perdeu. Tá vendo? Se você estivesse lá, você teria visto. Tomé poderia ficar revoltado ali e falar assim, tomar banho na soda. Eu só acredito vendo. Eu tenho que tocar também. Jesus veio. Até parece. Vocês reunidos, Jesus veio. Quando eu estava lá, Jesus não... até parece. Ou nada. Cambada de mentiroso. Só que Tomé fez uma coisa diferente. Sabe o que ele fez? Ele se reuniu de novo. Ele voltou para a comunhão. A Bíblia fala que depois de uma semana, estando em comunhão com os irmãos, Jesus aparece de novo. Então Tomé, depois que ele viu isso, ele falou assim, não, eu preciso voltar. Mas o fato de tudo isso que a gente está falando, de tudo isso que você já escutou, Tomé não creu.
E a gente fala que, por isso que eu falo que é injusto algumas coisas que falam de Tomé. E também você ouviu e não foi para as Escrituras. E aí quando a gente não vai para as Escrituras, é um certo problema. Se tem um tema para essa mensagem hoje, o tema seria assim, ó: não vá no embalo. Examina primeiro, para depois você tomar uma decisão. Porque lá em Marcos 16, olha lá, Marcos 16, 11. Olha o que fala. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não o quê? Não creram. Próximo, vai. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não nos 2. 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Foi só Tomé que não creu? Foi? Ah, Vini, mas aí tem um detalhe importante. Tomé falou aquela frase: eu preciso tocar, eu preciso ver as mãos, eu preciso ver não sei o quê. Então, vamos para a Bíblia de novo? Lucas 24, 36. Olha o que diz. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhe disse: paz sejam com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem a carne nem osso, como estão vendo que eu tenho. Até aí. Será que essa frase que Tomé falou só coube a Tomé? Aqui Jesus fala para os 11. Vejam, ó. Vejam em que? Toquem. Só que quando a gente fala de Tomé era um cara corajoso, gente. Ele era um cara corajoso. E a Bíblia relata isso, que está lá em João 11, 16. Diz assim, ó: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Morrer com ele quem? Jesus. Aqui a história conta que Jesus tinha passado por uma situação bem complicada num lugar lá, nesse mesmo lugar. Jesus tinha saído porque ia ser apedrejado. Aí Jesus saiu, e quando Lázaro morreu, Jesus falou assim: ó, vamos voltar. E aí os discípulos: não, Jesus, você não pode voltar. Se voltar, você não viu que já deu ruim ali? Você quer voltar lá? Não vai dar bom ali. E Tomé falou assim: não, se Jesus vai lá, vamos também. Vamos morrer com ele. Só que aí tem essa palavra assim, ó: vamos morrer com ele e não por ele. Sabe por que Jesus não permitiu morrer por ele? Porque Jesus não permitiu,
Porque ele primeiro deveria morrer por nós. Ninguém poderia morrer por Jesus sem antes ele ter dado a vida dele por ele. E Jesus cumpriu. Jesus cumpriu isso. Jesus deu a vida dele. Só que aí tem aquelas coisas, né, que pessoas falam assim: mas e João Batista, que foi decapitado? E aqui eu vou abrir um parênteses bem grande, tá, gente? João Batista foi decapitado, não foi para negar Jesus, não foi por isso. João Batista foi decapitado porque ele foi trazer um conserto na vida de Herodes. Por isso que ele foi decapitado. Não foi por conta que ele teve que negar Jesus, fazer... Não, ele foi um cara bem duro. E isso, por ele ter sido bem duro, ele causou essa situação. Porém, e aqui vou continuar nesse parênteses, e agora vou falar umas coisas que talvez vocês nunca ouviram falar. Muitas pessoas nessa era nossa, nessa fase nossa, sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas têm se achado João Batista, achando que são os juízes, querendo trazer conserto para a vida das pessoas, sendo que nem a vida dele está consertada. Eu falo isso com muito temor. Vini, sabe uma coisa que tem me irritado demais? Essa coisa da internet. Vini, você vai defender a Lagoinha? Hoje eu vou defender. Não por só ser Lagoinha, não. É porque nós estamos nessa igreja e nós acreditamos nela. Vini, mas a pessoa lá que cantou lá tem denunciado algumas coisas. A gente tem participado de fofoca, gente. Tem se alimentado de fofoca na internet. Sabe o que é pior? Da mesma forma que você acreditou que só Tomé era incrédulo, você acredita também só de um lado de uma história. Porque, fulano, ciclano, beltrano são irmãos, resolva entre eles. Vai lá na casa do irmão. Manda mensagem pro irmão, tô indo lá, fulano. André, eu tô indo na tua casa, tá? Pra gente conversar sério. Você acha que ele não vai receber? Você acha que realmente ele não vai receber a irmã dele? Não. Vini, mas essas coisas aí, sei lá. A gente está se preocupado com tantas coisas que são tão pequenas, mas tão banal. A gente quer participar para ver quem está certo e quem está errado. Esquece que nosso propósito não é participar de fofoquinha não, na internet não. Nós não estamos aqui para fazer fofoca, alimentar fofoca. E sabe o que é pior? Tem gente que reposta coisa que nem sabe. O dedo da pessoa coça para falar da Lagoinha. Se alega com um tombo de pessoas. Essa semana, Paulo Júnior, grande homem de Deus que prega a palavra, por conta que caiu, né? As pessoas falam que ele caiu, né? Mas caiu no sentido de um pecado, não é adultério, não é nada disso. Caiu por certa forma, uma dureza dele também,
e não pode tirar isso também. As pessoas se alegram com a queda dele. Que evangelho satânico é esse? Que evangelho satânico que a gente precisa falar mal do outro? Somos instrumentos usados por Deus ou somos instrumentos usados pelo diabo? Que tipo de evangelho que a gente vive? Nossa, o clima ficou pesado. Tá pesado mesmo. Para trazer responsabilidade para nós. A igreja não é lugar de ficar focalizando, não. A igreja não é para isso, não. Tá chata essas situações de internet. Meu, toda semana se fala da igreja. Toda semana. Ai, pastor, mas eu não concordo. Você não concorda com o quê? Você está participando disso? Você está lá no meio disso? Você concorda 100% que isso está acontecendo? Você sabe mesmo? Você tem prova disso? Ah, mas a pessoa já caminhou um bom tempo. Então fala para a pessoa assim, posta lá suas mensagens que você conversou no WhatsApp, na internet, para todo mundo saber. Tem isso? Não tem. Um evangelho tão estranho de ter que ficar falando mal dos outros, se alegrar com a queda dos outros. É muito triste isso. Sabe, a gente compra histórias e não analisa as histórias. A gente vai e replica sem examinar. Até agora você sabia que Tomé era um único incrédulo. Aí você lê a Bíblia e fala, nossa, não era só Tomé, né? A Bíblia nos ensina. Quer saber mesmo? Quem está certo e quem está errado? Vai para a Bíblia. Ora pelo irmão, ora pela irmã, ora pela liderança da igreja. Você acha que o diabo quer fazer o quê? Derrubar a liderança de igreja. Porque se derrubar o cabeça, a liderança da igreja, muitos saem, muitos se perdem. É isso que o diabo quer. Você acha que todo dia Satanás não vem aqui, bater na porta aqui pra gente cair? Não é lá longe não, é aqui perto também. Você acha que todo dia Satanás também não bate na tua porta aí não? Pra você cair? Pra você fazer besteira? Sim ou não? Sim. Não é só lá em cima não, é aqui embaixo também. Nós não precisamos participar dessas coisas não. A gente precisa levar o reino de Deus, o evangelho de Jesus. Parar de se envolver com fofoca. Para de fofoca. Pelo amor de Deus. Fofoca de internet. Fofoca de irmão. Para com isso. Nós somos igreja. Sua boca tem que ser para abençoar as pessoas. Não falar mal da vida dos outros, não. Quando eu falo isso, é por conta também que a gente replicou algo de Tomé, sem consultar a Bíblia. Tá caindo na conta dele que ele era incrédulo. Só ele era incrédulo. O resto não, o resto confiou. Todo mundo confiou. Tá liberado. A gente sempre vai escolher uma pessoa para estar errada. Nunca nós vamos ser os errados. Nós nunca vamos querer nos consertar. Sempre o irmão que vai ter que se consertar primeiro. Nós precisamos nos consertar diante de Deus. Vini. Mas na igreja tem muito Judas, tem isso, tem aquilo. Eu quero ver quando chegar você falar de Judas. Quando chegar de Judas, será que não pode ser você?
Tá fogo hoje, né? Nós precisamos alinhar nosso coração com Deus. Quer ser uma igreja relevante? Não é só prédio, não. É atitude. É muito triste. Eu vi até uma mensagem aqui, ó. Mensagem não. Quer ver? Acho que eu tenho. O André postou até assim, ó. Tem crente que é assim. Estão há anos na igreja e nunca ajudaram a colocar ninguém para dentro, mas já colocaram vários para fora. É uma verdade. Não colocou ninguém dentro da igreja, mas quer tirar todo mundo para fora. Misericórdia. Gente, nós precisamos alinhar o nosso coração, sabe? Para a gente ter uma vida em paz com Deus. Nós precisamos caminhar no Evangelho de Jesus de verdade. Eu lutei muito para falar sobre isso, sabia? Estava relutando para falar sobre isso. E eu falo para Deus, Deus, me dá certeza mesmo que eu preciso falar. E aqui eu fecho parênteses. Parentão, né? Parecia que não fechava mais, um desabafo, né? Isso daí foi um desabafo. Nossa, o pastor precisa de um psicólogo urgente, gente. Precisa de férias. Meu Deus do céu. Ai, o pastor falou demais. Meu Deus do céu. Gente, dá férias pro pastor, misericórdia. Dá descanso para ele. Nossa, eu nunca vi ele assim, misericórdia. Só falta você, tá possuído lá. Mas a gente não pode mais ficar brincando de evangelho, gente. Sabe, tem muita gente se perdendo aí. Tantas notícias. A Cris estava falando para mim, né? Só nessa semana contou umas tragédias lá que ela tinha visto. De um pai pegando uma criança de 5 anos. Jogou a criança da ponte para atingir a mãe. Meu. E a gente quer falar de Lagoinha, quer falar disso, daquilo. Meu, vai evangelizar essas pessoas. Vai expulsar o demônio dessas pessoas. Gente, não concorda com a igreja? Beleza. Sai na bênção, vai na bênção. Vai para uma igreja que você fala assim, ó, lá vou servir, vou estar bem, vou poder trabalhar. Vai lá na bênção, gente. Não tem problema nenhum. Mas para de ficar falando mal de igreja. A Lagoinha Shizuoka não é a igreja ideal. Mas quem está na direção aqui não é o Vini e a Cris. É o Senhor Jesus. E a hora que ele quiser tirar, que tiver errado, a gente tiver errado, ele vai tirar. E a gente não tem problema com isso. Só que a gente também se posiciona em algumas coisas. A gente dá a cara a tapa de muitas outras coisas. E não precisa nem citar aqui. Quem está mais perto vê. Sabe? Tomé, ele voltou para a comunhão. E essa comunhão fez com que ele tivesse a possibilidade de ver Jesus. Teve a possibilidade de novo de ver Jesus. E Jesus, quando vem novamente, depois de uma semana, Jesus chega e fala assim:
Paz seja convosco, né? Jesus entra aqui e fala assim, paz seja convosco. Aí fala assim, você fala, nossa, Jesus está aqui, mas aí Jesus vai, Silas. Vai direto em Tomé. Porque precisava o quê? Alinhar o coração de Tomé. Às vezes, nesse momento de comunhão, várias vezes, às vezes não, quase sempre, Deus vai chegar e vai falar diretamente com você para alinhar o teu coração. Seja ele no seu trabalho, seja ele na tua família, seja em qualquer lugar. Deus vai querer alinhar o teu coração. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. A gente precisa entender que tudo que a gente ouve de fora, tudo que é especulação, tudo que inventam, ou até mesmo que parece, sabe, parece ser uma verdade. Nossa, parece ser verdade isso. A gente precisa tomar cuidado de não repassar aquilo que parece ser verdade. Lembra da história de José que a gente acabou de contar agora? Não parecia que realmente ele tinha feito alguma coisa com a mulher de Potifar? Sim ou não? A mulher estava com a roupa de José. Estava com provas para acusar ele. Vini, mas será que hoje em dia tem pessoas, homens de Deus, mulheres, ele tem? Se usou naquela época, você acha que não vai usar agora, que tem muita mais condições de acusar, de falar, de inventar mentira? Hoje em dia, para se falar mentira, inventar coisas, nossa. Tem um monte. Tem um monte de gente. Você sabe, tem pessoas que desejam mal da tua vida, que esperam uma brecha sua, só uma brechinha, sabe? Só uma brechinha que você der, aquilo vai virar, sabe, um inferno na tua vida. Só tá esperando. Só esperando. Vai acontecer. E quando acontecer, tem pessoas que têm prazer disso. Maligno, essa malignidade. E você precisa repreender isso. Sabe com o quê? Não é só falar, eu repreendo em nome de Jesus. Não é só isso não, é tomando atitude também. Se posicionar. Outra característica de Tomé era sincero. Tanto ao ponto de ele falar assim, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tocar, vai ficar difícil acreditar. Mas é diferente você ser sincero e é diferente você ser ignorante. São duas coisas completamente diferentes. Sinceridade não é ignorância. Porque a sinceridade ela precisa vir com amor. Às vezes é difícil, né? Vou contar uma história aqui para aliviar o clima, tá? Vocês querem dar uma risada, pelo menos? Essa vocês vão rir, eu acho, né? Pelo menos. Você tem um amigo sincero que fala as coisas pra você, mas que fala na lata, que até dói, às vezes dói, né? Mas às vezes talvez essa pessoa sincera está se moldando. E essa pessoa sincera precisa entender que precisa saber como falar e de que jeito falar. Aqui na igreja, eu tenho pessoas sinceras que falam comigo.
Posso citar vários aqui. Se precisar falar, ó, Vini, é isso. Eu vou contar uma história engraçada do Ricardo. Tem que ser ele, né? Não pode ser outro. Às vezes ele fica assim para falar algumas coisas, né? Aí você percebe que ele quer falar alguma coisa, né? Porque o Ricardo quase não fala, né? Quase não fala. Meu Deus do céu. Quero ver no dia que ele for pregar aqui. O dia inteiro. Aí o Ricardo fica às vezes meio assim, né, para falar, não sei o quê. Aí, as pessoas às vezes ficam, mas é o pastor, né, não sei o quê. Aí o bendito, gente, bendito homem, tem uma vez que eu coloquei uma camiseta num culto. Agora o pessoal vai lá ver depois os cultos, né? Que besteira que eu falei, mas agora já foi. Aí ele falou assim: ô pastor, aqui foi. Então, a camiseta que você colocou tá parecendo suas tetinhas. Não coloca mais ela não. Fica ruim pra você, né? E a gente dá risada. Você está vendo como que é diferente sinceridade com ignorância? E às vezes você não consegue ser assim com o teu amigo. Porque ele errou, às vezes você quer dar na lata dele. Eu sou João Batista. Mas João Batista perdeu a cabeça. Quer ser João Batista? Começa como ele começou. A Bíblia fala que de nascido de homem, né, nascido entre os homens, não houve ninguém maior que João Batista. Mas aí no final do versículo fala assim, ó, o menor é maior que João Batista. Então você quer ser João Batista por quê? Você quer ser João Batista ou quer ser o justiceiro da Bíblia? Não existe justiceiro. Sabe quem vai trazer justiça? Jesus. Não queira trazer justiça no lugar de Jesus, não. Porque quem convence a pessoa do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Não seja o Espírito Santo da vida das pessoas. Fale com o Espírito Santo a ajudar a pessoa, mas não seja o Espírito Santo na vida das pessoas. Se tem algo que você precisa aprender hoje, que talvez, esqueci tudo que ele falou agora. Quero que você saia com duas coisas, então. É de analisar tudo que você ouve para poder repassar. E segundo, não seja o Espírito Santo na vida das pessoas. Essas duas coisas. E assim você vai estar praticando verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui para trazer o reino de Deus. Na verdade, já é chegado o reino de Deus, né? Trazer. Mas isso é um outro assunto. Agora nós precisamos manifestar esse reino de Deus. Vamos ficar de pé?